Oi, pessoal. Boa noite. Hoje a gente vai ter um papo muito legal, incrível, com o Thiago Petra. Só vou esperar ele entrar para começar os trabalhos já junto com ele. Então a gente vai falar, gente, dessa dimensão do confinamento aí. O que é isso, né? Por que a gente faz isso ao longo da nossa história e vem fazendo e não vê como mudar esse cenário e não tem visto saídas? A gente vai falar um pouco sobre isso. O Thiago pediu para entrar, já vou tentar adicioná-lo aqui. Vai entrar aí. Que legal, pessoal entrando. Pessoal, podem fazer perguntas. Oi, Thiago, Olá, tudo bem, Ingrid? tudo bom? Me escutando bem? Tá tudo certo? Tá perfeito, tá ótimo. Você tá me escutando? Perfeito, tá muito bom. Thiago, Que nossa, o bom, pessoal hein? tá entrando, muito bom. Que felicidade te ter. Primeiro porque você é um super amigo e você é um profissional ímpar que eu admiro demais. E eu tô muito feliz de poder bater esse papo com você aqui no lugar de encontro. Já avisando que a gente vai gravar essa live para colocar no nosso YouTube. Então, esse papo ele vai se perpetuar aí, se Perfeito, você ótimo. não se incomodar. De jeito nenhum. E aí, Thiago, eu vou deixar para você se apresentar, né? Para você falar um pouco da sua trajetória, que eu acho que isso é importante, porque eu já quero adiantar que você é um acompanhante terapêutico também. E o lugar de encontro, ele se dá nessa oferta dessa clínica, desse serviço de acompanhamento terapêutico, num contexto de liberdade. Acho que é por isso que a gente vai conversar aqui, né? É um projeto de quatro mulheres que vem para trazer, né, que tenta trazer esse cuidado diferenciado nesse campo da saúde mental. E por isso essa conversa, né, sobre o confinamento, principalmente nesse momento de pandemia, né, que, enfim, as pessoas precisam compreender o quanto que essa dimensão de confinamento impacta a nossa história, a nossa vida ao longo do tempo, né? Então, a gente oferta esse serviço para as pessoas com transtorno mental, enfim, ao longo da sua fala, se você quiser ir unindo as coisas, né, trazendo um pouco como que esse cuidado pode auxiliar nessa dimensão da liberdade. E aí eu vou. Tem algumas perguntas que algumas pessoas já fizeram no lugar de encontro, eu vou trazendo para você. E aí eu vou deixar você contar pra gente o que você pensou sobre o nosso bate-papo hoje. Gente, podem fazer pergunta aí pro Thiago. Sim, podem, mas anota aí que eu falando Eu eu vou não vou conseguir. conseguir, não vou Não, eu vou conseguir talvez ler mediando. tudo. Não, Beleza, tranquilo. perfeito. Primeiro agradecer mesmo o convite do lugar de encontro. Realmente você falou aí, é um espaço de quatro mulheres, né, protagonistas. São pessoas que eu conheço, que eu admiro muito. E a proposta também é muito verdadeira, né, e necessária, porque coloca também como um dispositivo de cuidado o AT, o acompanhamento terapêutico, que fala de uma clínica contemporânea mesmo, que é a rua como espaço clínico, que é estar em outros lugares. Primeiro é encontro da pessoa, né? Isso já é algo extremamente necessário e urgente. Acho que já dá para começar a falar um pouco por aí, porque as pessoas elas não estão sendo escutadas. Né? Acho que um grande mal da sociedade é que as pessoas não estão sendo escutadas. E a gente poder criar um campo de escuta, um campo legítimo, e escutar ela no seu território, né? Isso é uma inclusão também, né? A gente não tirar ela do território dela, ela do ambiente dela. E sim, a gente se inserir nesse ambiente, a gente entrar, né? A gente participar disso para poder estar acolhendo a dor da pessoa. Eu sou psicólogo clínico e por ficar muito tempo no consultório, eu vi que esse formato ele é necessário e muito importante para diversas pessoas, porém ele também traz algumas limitações. E vi na prática do AT, e aí através de pessoas que já praticavam isso, profissionais de referência aqui na cidade, eu conversei muito com esses profissionais
e fui em busca de uma literatura, né, de um estudo sistemático sobre essa prática, e resolvi me lançar nisso. Então, tem uns 6 anos praticamente que eu faço esse trabalho de acompanhamento terapêutico, e hoje eu consigo ver diversos frutos, né? E principalmente diante agora desse cenário, como ele é urgente, né? Como que ele é necessário para tirar a pessoa de uma clausura, né? Tirar a pessoa de um confinamento. Porque acho que até a ideia desse diálogo veio para a gente tentar trazer essa compreensão através da empatia, da solidariedade, de que agora nós, né, como é um drama coletivo, social, um trauma também, que todo mundo está nesse campo de isolamento, como a gente pode mostrar para as pessoas que a história de diversas outras é marcada por isso, né? É marcada pelo confinamento. A história da saúde mental, ela é marcada pela violência da clausura, né? Esse é um início, né, Thiago? É uma boa, assim, porque algumas pessoas trouxeram. Por que falar disso agora, nessa dimensão? O que é história nisso? A gente está chegando próximo ao dia da luta antimanicomial, semana que vem, dia 18 de maio, não é isso? E aí, por que as pessoas se interessam tanto por enclausurar o outro? Talvez esse seja um ponto, né? Sim, bom, aí a gente pode ver diversas hipóteses, assim. Bem lembrado, Ingrid, primeiro que segunda-feira que vem é o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que é justamente uma ação contínua, né? Por isso se chama luta, é que não dá para baixar a guarda em momento nenhum, para tirar as pessoas desse campo pseudo de tratamento, né? Um campo de um campo de confinamento mesmo, né? Um campo que tira a pessoa, despersonaliza o outro, porque controla tudo, né? Toda a forma de ser, a hora de acordar, a hora de dormir, o medicamento na boca, etc. Não é uma intervenção em crise. A maioria dos tratamentos clínicos de urgência hoje é a nível e tem caráter asilar, né? Que é de longa duração, que não dá autonomia para a pessoa, não trabalha o território, não trabalha a singularidade dela, né? O Gustavo está falando aqui, né? Vai para além disso, vai para a violência, para a perda de direitos, perda de identidade. Exatamente. Isso que eu estava querendo colocar, o Gustavo colocou muito bem, que é isso. A gente até, como profissionais, percebe que o link que existe entre todas as questões de saúde mental, né, se a gente pegar um link aí diante do sofrimento psíquico, o que tem em comum em todos eles é o isolamento social, né? É esse retreamento, assim. É por isso que nós, o Lugar de Encontro participou, o CAPS através também do CAPS, o Gustavo através do CAPS e depois do Adolescente, e diversos outros profissionais participaram do bloco do Rivotril, que é esse contraponto, né? Que é a pessoa em sofrimento psíquico ter direito de aparecer, primeiro é aparecer e pertencer a esse espaço. Até porque esse contexto vem nos trazer isso, né? Acho que primeiro, esse contexto de pandemia vem ressaltar uma coisa básica, né? Se a gente pensar em questões básicas, vem ressaltar a importância e a fragilidade da vida. E outra questão que vem ressaltar é mostrar como a vida se dá em relação, como a vida ela é uma vida social, né? Como a vida ela não tem outra esfera, ela se dá num plano coletivo, ela se dá num plano em rede, né? E como é necessário uma mútua ajuda, né? Diante disso. Então, vem aflorar essas questões. Agora tem essa questão do confinamento. Eu posso dar um exemplo de AT mesmo. Eu estava fazendo o AT de uma pessoa que tinha síndrome de pânico, né? E fobia e tal. E aí, foi muito interessante que assim, primeiro que ela ficou 1 ano sem conseguir sair de casa. 1 ano. Então eu ia sempre na casa dela, fazia a escuta na sua própria casa, né? Bom, e aí através dessa escuta, a pessoa foi criando um vínculo comigo, foi tendo confiança, até um dia que ela quis sair de casa, né? Só que ela quis sair, né, uma pessoa com síndrome do transtorno de pânico, né, e fobia, ela quis ir
Conjunto Nacional. Eu pensei, cara, que inusitado, né? Um shopping que é muito cheio. Uhum. E não deu outra. Ela teve uma crise de pânico lá. Eu perguntei, né, para essa pessoa como ela gostaria que eu agisse naquele momento, porque isso, por mais que a gente seja profissional, cada um recebe de uma maneira, né, lida de uma maneira. E a pessoa falou, não, vamos entrar no carro, eu vou abaixar aqui o banco, você fecha a janela, né, para a gente não ter barulho e me leva para casa. Bom, com isso eu consegui contornar e acolher essa crise. E depois, com o tempo, depois de uns 3 anos, então demorou um ano para ela sair de casa, essa pessoa. Depois ela escreveu até um livro para crianças, ela começou a jogar vôlei de areia, né? E começou a fazer aula de percussão. Bom, então demorou de 3 a 4 anos para a gente conseguir inserir essa pessoa a um plano coletivo, né? A um plano social. E aí, diante dessa pandemia, todos os vínculos são rompidos, né? Como que isso também é difícil para o campo da saúde mental. Porque muitas vezes... Que é isso, né, Thiago? Se tá tão difícil, a pergunta talvez seja essa. A gente está percebendo o quão é difícil esse isolamento, esse confinamento, que é necessário de alguma maneira. Mas é uma reflexão para pensar por que a gente se utiliza dessa prática ainda hoje, ou por que isso está no imaginário social de que é uma prática, o confinamento é uma prática talvez salvadora da pátria, ou, né, claro, muitas vezes com desespero dos familiares, acho que por isso que a gente está aqui para também esclarecer, né, mas o confinamento, ele não se dá enquanto uma prática historicamente eficaz, né? Sim, bom, aí também a gente pode pensar que foi construído também, historicamente, uma imagem ideal de homem, né? Uma imagem ideal de ser humano, né? E de homem mesmo, fala agora do homem macho, branco, racional, né? E que tudo que foge dessa imagem tem que ser punido, tem que ser vigiado e punido. Então a própria mulher, né? O próprio campo do gay, do negro, do preto, tudo que se diferencia de um homem branco, macho racional, tem que ser exterminado, tem que ser punido, né? Então, historicamente, se cria esse homem que também tem seu comportamento, e tem não só o seu comportamento, como suas emoções controladas. A gente vive diante disso, né? Do homem planejado, do homem controlado. A gente tenta manter uma segurança. E então a gente coloca em clausura tudo que é diferente, né? Tudo que gera uma ameaça diante da razão, diante do comportamento. A gente sempre quer... Primeiro se colocou esse valor, né? Que a loucura é uma ameaça, ela tem um estigma de ser perigosa. E está longe de ser perigosa, né? Ela tem o caráter de ser inusitada. Trabalhar com a loucura é trabalhar com o não planejado, né? Mas os maiores absurdos da história humana, nenhum deles foram feitos por um louco, né? Foram feitos por pessoas sem empatia, pessoas perversas. E a clausura é para esconder talvez um pedaço nosso, esse pedaço que não tem essa ideia de controle, essa ideia do planejamento, essa ideia de razão. Né? E também a gente pode colocar nesse plano estético também, né? A gente mesmo às vezes quer esconder uma cicatriz, a gente quer esconder alguma coisa. Imagina no campo social, a gente quer esconder essa cicatriz que é as pessoas em situação de rua, porque essas pessoas elas fazem uma denúncia, né? Uma denúncia de que a sociedade ela não está funcionando, de que tem pessoas excluídas, tem pessoas na miséria, né? Tem pessoas vulneráveis, tem pessoas sem perspectiva. Como eu falei, assim, as pessoas não estão sendo escutadas. O maior problema da humanidade é que as pessoas não estão sendo escutadas. E então o cuidado se passa primeiro pela escuta. O que é a escuta? Seria colocar as emoções em movimento, né? Colocar as emoções em movimento é falar das nossas fragilidades, é falar das nossas limitações, também reconhecer nossos potenciais, né? É saber da nossa dimensão e, junto a isso, da dimensão do outro, né? Uma questão intersubjetiva mesmo.
como que eu, na minha singularidade, posso dialogar com o outro na singularidade dele, né? E etc. Uhum. É, a- agora eu não sei, a Yandra Carvalho, ela disse que iniciou há pouco tempo em um CAPS como trabalhar o preconceito da sociedade e dos próprios funcionários. É interessante isso, né, Thiago? Porque a gente pode pensar que mesmo nós, as pessoas que estão na linha de frente, a serviço de um trabalho para com a saúde mental, com a loucura ou qualquer tipo de sofrimento, às vezes temos o que a gente chama de manicômios mentais, né? A gente constrói às vezes essa dimensão do preconceito. E o quanto que é importante para lançar mão, queria, de repente, você falasse um pouco disso até com a sua expertise, né, com a sua vivência. Como que é importante para lançar mão desse cuidado, né, sem confinar o outro, sem achar que isso é uma única possibilidade, a gente se cuidar, a gente trabalhar isso, né, o preconceito velado aí. Perfeito. É assim, eu vejo que antes de falar do preconceito, né, e da falta de empatia diante da pessoa que está em sofrimento psíquico, tá, diante de um transtorno, é considerada louca, a gente tem que falar do nosso preconceito no dia a dia, né? A gente reproduz, seria o que o Foucault fala da microfísica do poder, né? O poder, ele tem... a gente vive essa política de cancelar o outro, né? O outro é diferente, pensa Exatamente. diferente. A sociedade, ela é esse panóptico, ela é do vigiar e do punir. Isso está nas redes sociais. Alguém deu um vacilo, é cancelado, né? A gente está nesse mundo também do excesso, da aceleração, uma sociedade do fast food mesmo, né? Onde a angústia tem que ser rapidamente suprida, assim, suprimida, a dor tem que ser negada, né? A gente tem expressões no nosso dia a dia que eu acho curioso, que fulano acabou a relação, tipo, a fila anda, segue o baile. Não, não segue o baile, não anda a fila. A gente tem que ter o luto, a gente tem que ter o tempo de elaborar a dor, né? A gente precisa disso. Então, a gente está sempre, né, nessa política do cancelamento, de excluindo o que é ser normal, tá passando por um funilamento, né? Assim, tá cada vez mais difícil se encaixar no que é normal. Então é natural, assim, natural não, historicamente foi construída essa ideia de eliminar o outro que é diferente, né? De colocar ele em outro espaço, ele tem que sair do meu campo de visão. Isso aconteceu muito claramente na época da Olimpíada, da Copa do Mundo, né? Uhum. Onde passou por uma gentrificação a sociedade. O que é a gentrificação? É aburguesar os espaços, né? É você trazer uma glamorização, né? Uma gourmetização da vida. Porque a gente também está diante de uma positividade tóxica, né? Para Uhum. você ser feliz, basta querer. Não, né? Essa positividade tóxica, ela faz mal mesmo, né? Bom, o nome já está dizendo. Uhum. Então a gente está querendo sempre tá limpando mesmo as coisas. É uma coisa asséptica, né? É. Então, agora tem uma coisa também que acontece, que eu observo dentro do CAPS, que é o seguinte, muitas vezes a gente é receptivo com quem é diferente, mas muito intolerante com os iguais, né? Então, às vezes acontece o preconceito, os conflitos entre a própria equipe, né? Há uma disputa também, há uma concorrência, há uma vaidade dentro daquela equipe, né? E o que a gente também não pode deixar acontecer é transformar a minoria num fetiche, né? Tirar selfie com um louco, com uma pessoa em situação de rua, uma pessoa em vulnerabilidade. Essa pessoa ela não é um objeto, né? Ela tem uma história, ela está na sua condição humana mais frágil, mais vulnerável. Quando uma pessoa vai para uma clínica psiquiátrica, ela está no estado limite, não tem outra fronteira. A loucura é a margem do ser humano. Né? A gente fala muito de uma política, a gente tem a Santíssima Trindade, né? Que é o gênero, raça e classe. Mas a gente esquece da condição emocional das pessoas. Para além
Você vai ter uma... Se essa mulher, ela ficar... não tiver perspectivas, está no estado de vulnerabilidade, ela vai enlouquecer, né? Então, esses campos se somam. Por isso que a melhor maneira, assim, de cuidar de uma pessoa é também, não só em rede, mas uma perspectiva transversal, com diversos agentes, né? Agentes da saúde, da cultura, né? Pensar numa política de mobilidade, de moradia. Não se faz cuidado sem ser em rede, né? Não se faz um cuidado só na questão, no plano individual. Ótimo. Tiago, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os comentários, que eu acho que é legal a gente valorizar a troca aqui, né? E aí você traz uma reflexão aonde você achar que cabe dentro da nossa conversa, pode ser? Pode, claro. O Rubens, ele fala, salve Tiago, importantíssimo tema de debate, precisamos aproveitar esse momento para reforçar o sofrimento do confinamento, o quanto esses espaços são lugares de contaminação, como ocorreu na Papuda. E aí a Caroline disse, saudades do social, meu Deus, quanto isso grita, né? O Rubens continuou, e o quanto São Vicente de Paulo poderia ser usado para internar pessoas que precisam de leitos nesse momento. Acho que é legal, né, Tiago, falar sobre isso, né? O São Vicente de Paulo, muita gente não sabe, é o nosso manicômio, né? Vivo, infelizmente, aqui ainda no Distrito Federal. Vou deixar essa para você comentar, tá? Tá bom. O Gustavo, o confinamento dos hospitais psiquiátricos e das comunidades terapêuticas são mecanismos de vigilância e controle da sociedade. A Sara trouxe, o maior problema é que as pessoas não se colocam no lugar dos outros, falta empatia, escuta para empatia. A Franciele, é muito mais importante ficar em constante análise de como agimos diante da loucura. Por isso é importante falar sempre para desconstruir essas imagens concretas. E a Maísa trouxe, é uma desconstrução cotidiana e que não pode se restringir à academia. A construção tem que acontecer na vizinhança, na atenção básica, em todo lugar, o tempo todo. Saudades da supervisão de plantão psicológico com você aqui, a Babi e a Franciele. Ou a felicidade ser uma obrigatoriedade da vida. Aprendendo muito com esse debate. Aí eu acho que você pode trazer, depois eu trago outras coisas, assim, que você pode trazer. Nossa, bastante coisa. Vamos ver. Primeiro, nessa questão do... Alguém comentou, agora me desculpa os nomes, mas eu vou a lembrando saudade do social, né? Isso. Realmente, porque, primeiro, né, como eu coloquei antes, esse momento, esse cenário de um drama coletivo, social, ele ressalta, como eu falei, ele ressalta a importância e a fragilidade da vida, mas que a vida se dá em relação, num plano social, num plano coletivo, no plano de mútua ajuda. E a gente tá mesmo com saudade do social. Foi a Caroline Saturno, ela tá gritando aqui, Foi ela. Perfeito, porque a gente está numa realidade imposta, né? A gente está mergulhado numa realidade. A realidade agora ficou mais concreta do que nunca. O campo lúdico, o campo da fantasia, o campo da brincadeira, ele se perdeu um pouco, né? O campo do imaginativo. Então a gente tinha a rua como um escape também, né? Como um álibi da realidade, né? A gente está meio que sufocado de realidade. Ela virou muito concreta, né? Por isso que é o encanto, a gente fica tão encantado. Algumas pessoas ficam encantadas com o carnaval, que é essa brincadeira, né? Ela não institucionalizada, né? Porque você sai na rua, você tem um momento lúdico, é o momento da gente hackear a realidade, né? Da gente deixar ela um pouco mais leve. Porque, na verdade, a vida ela é bruta, né? Mas agora a gente está numa vida concreta, mergulhado nessa vida concreta. E o confinamento nos hospitais, primeiro, eles são, tanto em comunidade terapêutica quanto no São Vicente de Paula, bom, não tem nenhum artigo, né? Sou pesquisador em saúde mental, ações terapêuticas, não tem nenhum artigo de sucesso de tratamento que propõe o confinamento, né? Até porque, historicamente,
esse dito tratamento, ele tem seu caráter punitivo, né? A pessoa que ela tem uma desrazão, que ela tem um sofrimento, que é o seguinte, vamos tentar entender a gênese disso. A crise é o momento mais importante da vida de uma pessoa e de uma sociedade, né? De uma pessoa e de uma coletividade. A crise, ela denuncia coisas, ela coloca em evidência, né? A crise, ela rompe e ela ressalta coisas. Então, ela tem que ser calada, né? Muitas vezes, o grande poder, né? O poder dominador aí, eles têm que esconder essa denúncia. Eles têm que prender essa denúncia. Por isso que a lógica manicomial tem a mesma lógica carcerária. Você só sai diante de ter um bom comportamento, né? Eu trabalhei já numa clínica. Meu primeiro emprego foi nessa clínica onde davam Rivotril para todos os pacientes, né? Tinham mais de 80 pessoas. Em massa. Em massa, davam para todos, 80 pessoas, 8 horas da noite. Eu perguntei, por que vocês dão Rivotril para todo mundo? Falaram, para a clínica ficar tranquila, porque só ficam os plantonistas. Ou seja, a medicação não era para a pessoa, não era para uma demanda clínica, não era para um cuidado, era para um controle social, né? Era para não perturbar. É a ideia do Foucault, né? De ter pessoas dóceis e úteis. Se você não for dócil nem útil... o confinamento serve a isso, né? Serve. O confinamento ele é uma punição diante desse outro que não se disciplinou, né? Então, são lugares... é uma aberração esses espaços. A gente tem em 2020, né? E já num plano do século XXI, ter espaços de segregação, de confinamento, que é uma herança, gente. É uma herança dos leprosos, os leprosários, onde tinham medo da contaminação, onde ninguém queria chegar perto. Então, o manicômio, ele vem de uma herança muito bruta, né? Depois, na época da ditadura, você teve uma internação em massa, porque você colocava os inimigos políticos. Ou seja, o manicômio é o espaço das pessoas indesejadas. Mas indesejadas porque foi construído uma imagem de pessoa ideal, de homem ideal, que controla suas emoções e seu comportamento. Então, é muito violento. Essas instituições são extremamente violentas. Lembrar que teve um holocausto brasileiro, né, onde mais de 60 mil pessoas morreram só no hospital de Barbacena, em Minas Gerais. Então a gente tem uma herança também, a gente também fala muito da questão da escravidão, e é necessário falar e ressaltar sempre, mas eu estou colocando aqui como, além da trindade, né, do gênero, raça e classe, como a gente tem a questão da saúde mental velada, ninguém toca nesse assunto, né, ninguém sabe tratar desse assunto. Tanto é, Thiago, eu acho que o Gustavo trouxe uma questão que ajuda nisso que você está trazendo agora. Eu vou ler para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Ele diz o seguinte, que o confinamento da pandemia vem com a obrigação de ficar em casa. Pode ser bom para quem está bem com sua família, mas e quando há conflitos constantes na família? Vira um manicômio, né? Então tem uma romantização, né, de que muitas vezes ficar em casa vai ser tranquilo. É difícil para nós, e imagina ter isso enquanto uma prática, né, num contexto de sofrimento, de afastamento. Acho que é intenso isso que o Gustavo traz, porque eu acho que isso faz com que a gente, acho que queria falar um pouco, Thiago, o quanto que é importante que a gente reforce quais são as alternativas para esse sofrimento no lugar do confinamento. Perfeito, vamos lá, vamos falar de uma coisa propositiva também, né? Só não fazer uma crítica a um modelo manicomial, mas a gente pode pensar de várias formas. Primeiro, tem uma questão da especificidade, né, de cada lar. Eu também, quando eu fiz um estágio já na minha época de formação no São Vicente de Paula, em Taguatinga. E eu fiz um trabalho com a Anunciação, né? Você conhece, uma pessoa extremamente querida, acho que uma das maiores referências do serviço social em Brasília.
e a gente visitava os pacientes em casa para eles não serem internados. Então a gente evitava a crise, a gente ia na casa. Eu lembro que eu visitei uma casa em Santa Maria, onde 5 pessoas moravam no mesmo cômodo, né? Eu não estou falando na mesma casa. O lote já era dividido por barracos. O mesmo cômodo, a mesma cama, eram 5 pessoas. Então a gente tem também que casas a gente está falando, né? Como também falar de uma forma tão bonita e às vezes acadêmica, né? Do manicômio, sendo que tem umas realidades, enquanto a gente às vezes acha um saco ter que higienizar a compra, né? Ter que lavar a banana, tem gente que não está lutando para ter uma cesta básica, está lutando para ter uma marmita, né? Então tem realmente uma diferença. Como a gente... Primeiro, assim, né? Antes do campo da saúde, é muito importante, como eu falei, as pessoas não estão sendo escutadas, né? Esse é um grande drama. Antes da quarentena, o grande drama é escutadas. Isso. Então, a gente precisa colocar a emoção em movimento, falar das emoções, falar de fragilidades e limitações. Se a gente não consegue falar, a gente tem que perceber no outro. Por exemplo, poxa, será que um amigo meu ele tem mais fragilidade diante desse cenário? Será que ele tem uma tendência a sofrer mais? Poxa, eu vou ligar para ele, vou montar uma rede de apoio a ele, né? Ou seja, não só na dimensão do autocuidado, da gente falar como está se sentindo, a gente também tem que ter atenção para a nossa rede, nossos familiares, nossos colegas. Então, primeiro, a questão mais importante desse momento é fortalecer e ampliar uma rede de contato, de ligações, de mensagens. Isso gera amparo, isso gera acolhimento, né? Isso ancora a pessoa, né? Ela se sente pertencente. Porque, no fundo, a essência humana é porque a gente quer acontecer, né? E pra gente acontecer, a gente acabou de falar, a gente precisa do outro, a gente precisa dessas relações, dessas escutas. Então, primeiro é gerar isso. Segundo, se uma pessoa realmente entrar em crise, ela pode recorrer a profissionais que estão disponibilizando o seu serviço de forma gratuita, essa escuta profissional. A gente tem diversos. Se tiver tendo uma questão na infância, tem o Disque 100, tem o Disque 180, CVV. E do CVV 144, tem o 180 da questão das mulheres, Das né? mulheres. Tá tendo muita violência doméstica, não só com as mulheres, mas com os idosos também. Outro campo, outra que a gente está prestando pouca atenção, campos de amparo, de ajuda, de denúncia, mas também os CAPs, o sistema, a rede pública de saúde mental, ela está funcionando. Então também pode recorrer a isso. A grande questão é quando uma pessoa entra em crise, ela tem que ser acolhida numa intervenção a essa crise, numa ação imediata a essa crise. A nossa crítica é do confinamento, é do modelo asilar, é de uma internação prolongada, que não se trabalha a autonomia, não se trabalha o pertencimento, o território, a inclusão, né? Deixa a pessoa num estado de total dependência, de submissão, de despersonalização, porque tudo nesse espaço é controlado, né? Então, o que acontece nas clínicas? Isso, né, Tiago? Não é deixar de acompanhar, não é deixar de intervir, de estar junto no momento da crise. Porque tem uma ideia de que no momento da crise, se não há uma internação e essa internação, você perde as pessoas perdem o seu controle. Eu não sei se a palavra é controle, né? Mas perde uma dimensão de contato com a pessoa que está sendo internada, a família perde, essa pessoa passa a ser tutelada por esse espaço, e aí perde-se todas as outras possibilidades de cuidado, né? Então, eu acho que o que você está trazendo é isso, assim, deve haver, claro, tem dispositivos para que exista um cuidado e um acompanhamento na crise. Exato. Até antes da crise, né? Assim, a gente tem que tomar cuidado agora, né? Quem está assistindo e etc. Como estão nossos pares, né? Como tá... Exatamente. Porque ainda a gente já está nessa dimensão e vai ser cada vez mais gritante essa necessidade de escuta, de amparo, de cuidado. A gente fala muito de empatia, solidariedade, de uma generosidade, mas isso é muitas vezes confundido com uma
simpatia, né? Com uma ação Uhum. de benevolência ou de um fetiche diante do outro que é diferente. Não, o sofrimento ele é ético e é político. Ele demanda uma ação, né? Agora, mais do que nunca, aumentou nossa responsabilidade ética diante do convívio com os outros, com o nosso vizinho, com os nossos familiares. Então, a gente tem que estar atento como Uhum. ativar redes de ajuda agora, né, para que Uhum. não venha a ter uma crise. Agora, também Uhum. seria irresponsável dizer que essa pessoa, que ela não precisa, muitas vezes, de uma intervenção nessa crise, de um tratamento medicamentoso. O que muitas Uhum. vezes a gente critica é a medicalização, né? Então você acaba com as camisas de força e bota camisas químicas, né? Você dopa, você ceda o outro enquanto ele não tiver um bom comportamento. De novo a gente cai Uhum. na ideia do vigiar e do punir. Uhum. Enquanto ele não for uma pessoa dócil e útil, a gente vai tentar silenciá-lo. Exatamente. Eu vou ler aqui, Thiago, outros comentários, tá? Para a gente continuar. E aí eu tenho uma pergunta aqui para a gente tentar ir amarrando algumas coisas possíveis. Ó, a Babi, 1 ano de formada e é triste ver a realidade que nos cabe na clínica. Saudade de psicologia social. Maísa, além de todas as questões históricas e sociais que sustentam a segregação, hoje temos o dinheiro público alimentando esse sistema perverso. Isso é verdade, a gente tem o dinheiro público aí nesse circuito do enclausuramento, né, da dimensão das clínicas, comunidades terapêuticas, enfim. O Felipe, Dali Petra. Caroline, instituições que ainda privilegiam o serviço, entre aspas, tornando de alto custo. Verifica-se pelos valores contados em diárias de hospitais psiquiátricos. É uma dimensão capitalista. Infelizmente, a sociedade idealiza a necessidade de calar o sintoma. A Drica traz. Isso é importantíssimo. Bom, Então, são eu esses os comentários. vou até enfatizar alguns pontos, porque realmente eu vi Uhum. pessoas entrando depois e pessoas muito queridas, né? Agradeço. Bom, a gente tem aí diversos fatores. Primeiro, a gente está realmente diante de um retrocesso, né? Antes dessa pandemia, o campo da saúde mental estava sendo já bastante atacado, né? Para quem não sabe, o governo ele está dando incentivo financeiro para clínicas que quiserem comprar equipamento de eletroconvulsoterapia, né? Que é eletrochoque. Então, assim, a gente está num retrocesso, assim, coisa medieval, né? Aliás, a quarentena vem dessa época, né? Medieval. Mas só lembrando, quarentena é uma reclusão temporária. Ela tem um momento para acabar, e ela vai acabar. A gente está falando de confinamento de pessoas em sofrimento psíquico. Pessoas que, historicamente, são marcadas pela segregação, pela clausura. Outra questão é da sociedade de não ter o sintoma. A gente falou aqui, né? Por isso que eu vou enfatizar, dessa Uhum. sociedade do fast food ou da glamourização, da gourmetização da vida. A gente está nessa positividade tóxica, como eu disse, não tem tempo de sofrer, bora, bola pra frente, segue o Uhum. baile, vamos nessa, né? Não dá tempo de ter angústia, sendo que a angústia que é transformadora. Né? A gente está nessa sociedade do e daí, né? Tipo, vai morrer mesmo, tal. Uhum. Então a gente está diante de um deboche, e as coisas precisam de pausa, elas precisam ser elaboradas. A grande questão de uma sociedade que nunca desliga, de uma sociedade do cansaço, né, de uma sociedade que está diante do excesso e da aceleração, é que ela não está conseguindo mais verbalizar sobre suas dores. A gente está perdendo, isso é fato, assim, na clínica a gente observa, a gente está perdendo a habilidade de elaborar discursivamente, de falar das nossas dores. A gente está indo para atuações, né? O número de pessoas se autoflagelando, o número de pessoas cometendo suicídio aumentou, porque essa dor não está sendo mais elaborada pela fala,
ela está sendo sentida somente no corpo, né? E aí o corpo, ele fica sufocado. Quando ele não vê uma perspectiva, quando ele está diante de algo inassimilável, insuportável, ele grita. O corpo fala o que a palavra não dá conta, né? E a gente não está dando conta de falar sobre as nossas dores, porque a gente está no meio de um excesso, de uma aceleração, e por outro lado a gente está no outro lado do desempenho, da performance, né? Isso está caindo aqui agora também na quarentena. Quem está melhor curtindo a quarentena, né? Quem está fazendo mais cursos, quem está cozinhando melhor, quem tá. Então a gente, às vezes, é perigoso a gente cair numa ideia da performance da quarentena, né? De fazer uma festa porque não está mais com Covid-19, né? A gente teve influencers fazendo isso. Então, bom, é bem complexo, né? Essa positividade mesmo tóxica. Isso vem de uma referência mesmo, de uma sociedade do cansado, do cansaço. A gente está tão cansado que a gente não está mais nem conseguindo parar para elaborar a dor. Então a gente está tomando medicamentos. Pela primeira vez, a gente está tomando medicamento para corresponder à sociedade. Antes, os medicamentos, ou as drogas, vamos colocar assim, você tinha um movimento hippie, tudo, era para desacelerar, ele era contra a cultura. Contrária, é verdade. Ela era contrária, era para desacelerar, era para fazer uma oposição. Agora nossas drogas são para corresponder, é para acelerar, é para dar conta. Eu acho que a gente não tem conseguido se desvincular da ideia do ter que, né, Thiago? Ter que fazer, nesse momento nós somos chamados, e a gente não consegue entrar em contato com angústia e para perceber, inclusive, a crise. Eu acho que isso ajuda a gente a pensar a pergunta da Bruna. Ela pergunta assim, ó, como devemos fazer a intervenção em crise no meio dessa pandemia? Com isolamento, nem todos têm acesso por atendimento psicológico online. Como podemos ajudar? Eu acho que é isso, assim, antes dessa crise, você estava trazendo um pouco isso, né? Como observar, como dar suporte nesse lugar. Aí, Thiago, eu queria que de repente você trouxesse um pouco também, você que é uma pessoa muito criativa, né? E você se utiliza da arte, da cultura, enfim, nesse circuito da saúde mental. Como é que você poderia unir as duas coisas tentando responder a Bruna? Bom, uma pergunta muito importante Muito. e que se encontra num cenário bastante difícil, né? Porque realmente tem diversas dificuldades aí. Bom, primeiro, o que eu falei antes mesmo de procurar um profissional de saúde, né? Um profissional do campo da psicologia, por exemplo, a pessoa tem que tentar ampliar e fortalecer seus vínculos. Como eu falei, tentar primeiro assumir um estado de autocuidado. O que eu posso fazer, como eu posso me cuidar e quem eu posso acionar. É isso, a gente também muitas vezes tem muita vergonha ou não foi educado a pedir ajuda, a falar das emoções. Então, caso não seja possível ampliar esse contato, as pessoas entrarem, ligarem uma para as outras, mandar mensagem, a gente está sempre atento diante daqueles que podem estar sofrendo mais diante desse cenário. A gente pode estar recorrendo a profissionais que tenham indicações, ou a pessoa já tem um vínculo, né? Esse profissional pode estar ligando ou fazendo uma chamada de vídeo constante para essa pessoa, né? Para estar monitorando esse estado emocional, vendo o risco de crise. Não sendo possível isso, a pessoa também não tem um fácil acesso, ou esse formato ela não consegue, ela pode tentar achar um momento de encontro com esse profissional. Eu tenho um dos meus pacientes, tem um que eu faço AT ainda, que eu vou até a casa dele. Mas, claro, com todo o processo de proteção individual, todo cuidado. Mas ele tem uma certa paranoia, ele não se dá bem com os meios eletrônicos, ele não usa nada, ele acha que podem escutar a voz dele e tal. Então, esse é uma pessoa ainda que eu vou a domicílio e escuto ele. Ou seja, mas você está trazendo que esse dispositivo do acompanhamento terapêutico é muito potente, né? Quando necessário, assim, quando
essa dimensão do encontro com o outro, né? Nesse momento tão difícil. Não é o indicado agora pessoalmente, mas é possível fazer várias outras coisas também, né, Thiago? É isso, eu tô falando, viu, como Uhum, antes de várias uhum. possibilidades de ampliar, fortalecer alguns vínculos, até procurar ajuda profissional e como vai ser essa ajuda, tem várias etapas, né? Até chegar ao ponto do profissional ter que ir na casa, porque nós também somos uma profissão Claro. essencial, né? A saúde mental está no campo de um serviço essencial para a sociedade. Bom, diante disso também, se ela entra em crise mesmo, a gente tem diversos dispositivos, né? Os próprios familiares, ou pedir ajuda do SAMU. O SAMU tem uma equipe preparada De em saúde saúde mental. mental, de saúde mental, que pode levar para alguma instituição que vai fazer uma intervenção na crise, né? Seria uma intervenção breve, até essa pessoa sair desse estado limite que ela está. E aí ela Uhum, tentar, novamente, diante desse dispositivo, ser incluída socialmente, ser incluída no seu território, ser incluída uhum, diante dos seus pares. uhum. Tiago, enquanto uma pessoa que percebe esse outro sofrendo, né? Eu acho que você estava falando um pouco disso, assim, da nossa responsabilidade para além da empatia, né? De olhar a fundo esse outro, né? Eu acho que a gente pode contribuir sob a perspectiva desse outro, assim, tá? É importante para essa pessoa ser contactada todo dia. Eu posso ajudar enquanto um sujeito que compreende esse sofrimento humano a diminuir um pouco essa angústia, esse sofrimento nesse momento e às vezes perceber uma chegada dessa crise, né? Então buscando outros atores para fazer junto com você, porque às vezes ofertar todo o cuidado é muito difícil, né? Mas de repente fazer uma rede de cada horário, uma rede de amigos vai entrar em contato, enfim, acho que isso é possível também. É possível. Bom, a gente também tem que tomar cuidado. Você colocou uma questão muito importante da gente não se sobrecarregar, né? Aí também tem Exatamente. o cuidado do cuidador. O cuidador, ele precisa de cuidado. Aliás, os profissionais de saúde estão sendo os mais castigados nessa pandemia, estão mais sofrendo, são os que mais estão morrendo. No Brasil, a morte dos profissionais de saúde está sendo maior do que em outros lugares. Ou seja, são pessoas Uhum. que também precisam de cuidado. Por isso que o trabalho em saúde mental, ele é em rede, né? Ele é ativação de vínculos, não é depositar em um profissional apenas todo o cuidado. É necessário ter um revezamento desse cuidado, é necessário ter um planejamento, uma forma de cuidar que seja coletiva e transversal. Também não precisa ser concentrado nos profissionais de saúde. Além dos profissionais de saúde, isso pode ser somado com pessoas que têm vínculo afetivo, vínculo emocional, né? Alguém que vai falar não só sobre os seus sentimentos, mas vai trazer alguma informação a mais, vai tentar trazer alguma leveza naquele momento, né? Então a gente tem que trabalhar em rede e de modo transversal. Uhum. Então, mas é bastante complexo, né? A grande questão é que tem sim recursos, tem muitos coletivos dispostos a ajudar. A gente tem que mapear isso, a gente tem que compartilhar. Nesse momento, as redes sociais são muito importantes para a gente estar compartilhando grupos de ajuda, grupos de mútua ajuda. Tem também telefones de referência, né? Uhum. A gente tem que É, cuidar do desamparo para não levar à crise. eu não posso deixar de falar que nós aqui, por exemplo, no Lugar de Encontro, a gente tem toda sexta-feira um sarau online, virtual, que tem sido incrível. Toda sexta-feira, várias pessoas entrando e compartilhando questões culturais, cantando, sabe, Thiago? Tem sido muito bom uma troca. As pessoas que estão nesse momento em sofrimento, enfim, elas contam os dias para entrar. Então, eu acho que essas iniciativas, né, essa do Lugar de Encontro, como outras oficinas que a gente tem feito, são algumas iniciativas possíveis, né? Então, para além de um convite a participar, é buscar essa dimensão criativa de não que você tem que fazer coisas,
mas conhecer coisas para que você possa dar esse suporte. Não é você, de repente, tem que fazer alguma coisa por esse outro. Você pode ampliar, mostrar para ele, né, que existem algumas possibilidades. Sim, quando eu falei realmente que uma grande questão é as pessoas não estão sendo escutadas, é também a gente não limitar essa escuta a um campo verbal, né? Há diversas formas de expressar as emoções e de escutar essas emoções, né? Com certeza um sarau que traz possibilidades expressivas ajuda bastante, porque isso gera uma questão da humanidade. O nosso campo lúdico, o nosso campo da fantasia, o nosso campo do lazer estava sendo abalado também, tá sendo institucionalizado. Antes a gente, sei lá, a gente tinha a rua como espaço livre de brincar, de jogar bola, pular elástico, de queimada, futebol, sei lá o quê. Agora é tudo institucionalizado. Você precisa entrar numa escolinha que vai ter uniforme, que você precisa de desempenho, senão você não vai ser escolhido, né? É uma sociedade muito segregadora. Então a gente tem que já pensar como estava funcionando, né, essa sociedade. E hoje, como está o formato dessas casas. Muitas vezes o conflito emocional vinha do lar. Então, e agora que a pessoa está enclausurada? Né? E agora que ela está presa nesse ambiente? Né? Por isso que a gente está falando também da questão da violência doméstica, do feminicídio, da violência diante dos idosos, e também diante da questão da saúde mental, diante das pessoas em sofrimento psíquico, né, que são muitas vezes violentadas, maltratadas. E aí eu volto a reforçar esse campo da alteridade. Que a loucura, eu costumo dizer que ela é o campo da margem da margem. É o que há de mais marginal que tem. Marginal no sentido de estar à margem. Né? Como a gente colocou os temas sociais, você tem a questão mesmo, né, da identidade, da política identitária no sentido da raça, do gênero, da classe. Mas, além disso, tem a loucura, né? Então, assim, uma mulher louca, uma mulher negra louca, um pobre louco, você, então, dobra essa posse, você dobra essa questão, esse drama. E não tem um plano para isso, né? Não tem áreas. O Gustavo, ele tem colocado aqui, eu tô lendo, da gente reforçar a falta de rede em Brasília, né? A falta de CAPS 3, a falta de residência terapêutica. Então a gente tem mesmo esse retrocesso. E o retrocesso, ele é um plano político, né? É o que a gente está chamando hoje em dia da necropolítica, né? De uma política genocida, de uma política que precariza a vida, né? Que quer selecionar aquelas pessoas, até porque a miséria ela gera lucro, né? Ela traz benefício para algum setor, para os setores corporativistas. Eu acho que muitas pessoas estão trazendo isso nos seus comentários, Thiago. Eu vou, como não são tantos assim, eu vou ler, porque eu acho que vale a pena, né? As pessoas estão trazendo os comentários, acho que ajuda um pouco a gente, até para a gente ir tentando finalizar. O cenário, Franciele, o cenário político não ajuda muito. Isso que você está trazendo, Thiago. O termo loucura tem se tornado xingamento para representante do governo, banalizando algo importantíssimo e construindo mais ainda, desconstruindo mais ainda, construindo mais ainda o sentido pejorativo da loucura. O Disson: estamos vivenciando a romantização do sofrimento. É necessário enfatizar o nosso sentir. E como trazer para a fala? É uma pergunta que ele faz, né? Como trazer para a fala? A fragilidade emocionante dá-nos acesso ao lado romântico, otimista sempre, né? O Gustavo: e pedir ajuda pela internet às vezes é mais difícil. Que a gente tá, realmente. A Clara, querida Clarinha: queridos, que discussão importante. Comentava hoje com os amigos sobre um cenário pouco falado nessa quarentena, que é o suicídio e as tentativas de suicídio nesse contexto. Acho que a gente pode até aprofundar um pouco depois, né, Thiago? Se você topar, a gente pode trazer esse assunto com mais força. Ingrid, posta a live no final.
O Gustavo reforça a questão da falta de rede em Brasília, aquilo que você já tinha trazido. A Bruna, obrigado, professor Tiago, saudade de supervisão do plantão psicológico. O Rafael, super importante, não, a Rafaela, super importante o olhar interseccional da relação entre os sistemas opressivos. O que você quer comentar desses aí, Tiago? Reforçar para Clara, para Clarinha, que também é uma profissional da psicologia, uma grande Exatamente. amiga nossa, essa questão do suicídio que é extremamente preocupante e também da automutilação, né? Como eu falei, a gente está passando por um momento de uma sociedade do desempenho, do excesso, da aceleração. Até sempre vou enfatizar porque eu tenho pessoas entrando, mas aquela ideia de que como se fosse diante de uma demanda, de uma política de vida do fast food, né? O fast food que é aquela, a gente come, mas não se alimenta, né? A gente está ali, tá cheio, mas não tem nenhum nutriente. Ou seja, a ideia de que a gente sofre, mas não está conseguindo elaborar verbalmente, discursivamente, ou expressar de uma forma necessária e saudável esse sofrimento. A gente não foi preparado, não teve nenhuma educação emocional, né? A gente pode fazer uma analogia, né, com a questão da criança, né, que ela cai e o pai logo fala, levanta, não foi nada, foi só um susto. Ou seja, a gente está nomeando o sentimento. Não, deixa ela falar, deixa ela chorar. Uma curiosidade também que eu acho é para a criança, falam assim, né, ela tá brincando, aí fala, para de fazer arte, meu filho. Sendo que a arte é algo a ser punido, sendo que é extremamente um outro campo de expressar as emoções. Mas então, a questão do suicídio, eu vejo que que esse corpo, ele está enclausurado. Eu até brinco de uma expressão que é o sujeito comprimido. Ele está comprimido mesmo, sem espaço de expressão, e que ele está diante de medicamentos para ele tentar corresponder a esse dia a dia, a esse cotidiano voraz. Então, acaba que as pessoas estão indo para o ato, na atuação mesmo. O sofrimento está vindo no corpo, tá? As pessoas estão executando isso, estão materializando isso. E de uma forma extremamente trágica, a ideação e o comportamento suicida cresce, né? Então, isso é muito preocupante. E você vê que não tem nenhuma política pública diante disso, né? Não tem nenhum cuidado. Não tem. Acaba que toda a questão social ela é respondida mais pela sociedade civil organizada. Nesse momento da pandemia, você não vê o governo agindo de uma maneira tão eficaz. Você vê grupos se organizando para cuidar dos temas sociais, né? Acaba que isso é um plano, né? Esse é um plano. Você tirar a responsabilidade social do governo e botar isso para a sociedade civil, né? Só que não é suficiente, né? A gente está nesse transbordamento. E por isso que a precariedade do sistema, ele é um projeto mesmo, né? Então, acho que a grande questão é a gente tentar desacelerar isso. Nesse momento de quarentena, não é um momento de grandes exigências, né? A gente pode sim manter uma rotina da casa, né? De coisas básicas ali, de uma alimentação, da faxina, etc. Mas tomar muito cuidado para não reproduzir uma sociedade do desempenho, como a gente falou, uma sociedade dessa positividade tóxica. Se você mudar o mundo muda também, se você basta você querer, você tem que ser forte, né? Não vamos cair nessa, né? Então é necessário a gente, primeiro, não ter grandes exigências e segundo, Exatamente. ter esse momento de falar, né, das emoções, de ter um autocuidado, de procurar ajuda ou a gente tentar perceber que o outro está precisando de ajuda. Tiago, olha Sim. só, a gente tá num dilema. As pessoas estão até fazendo perguntas e o Instagram tá me dizendo assim, 40 segundos restantes. Então, que vamos marcar faz? Outro. Eu não sei, eu acho que vamos fazer isso, a gente marca um outro momento. Nós tivemos 40 pessoas vidradas aqui na gente, eu acho que isso é muito legal. Então, eu acho que a gente já pode marcar um outro momento com essas perguntas que ficaram,
A gente tem 20 segundos, eu te agradeço imensamente. Foi incrível. Obrigado, obrigado. Eu agradeço também. E aí a gente fica, né, com a ideia desse cuidado em liberdade e a gente vai já marcar um próximo encontro para gente falar sobre todas essas questões aqui, gente. Muito obrigada. Parte 2, isso, a gente coloca lá, parte 2. Vamos marcar parte 2. Eu vou guardar. Beijo, beijo. Guarda. Vai cair. Beijo.